tema de hoje: tempo para Deus. Tempo para Deus. Eu não sei para você, meu irmão, minha irmã, mas para mim a presença de Deus é muito importante, muito importante. Sem Ele eu não vivo, sem Ele não respiro, não trabalho, não me alegro. A alegria que eu tenho no meu coração, ela existe porque Deus está comigo. Obrigado. Com Ele, com Cristo, com Deus, eu consigo vencer batalhas, dificuldades, lutas, provações, enfermidades. Sua presença, que é santa, e a gente tem estudado muito nesse ano sobre isso, a presença de Deus é santa. Essa presença santa, como vimos quinta passada, essa presença santa de Deus, essa luz que vem dos céus, que vem através de Jesus, que ilumina a vida, a luz do mundo é Jesus, que ilumina, que mostra os nossos defeitos, mostra os nossos erros. E aí nós temos duas opções: ou a gente se aproxima da luz e nos consertamos, ou a gente foge da luz e se esconde nas trevas, que é o que muita gente tem feito hoje. Não tem outra opção, porque quando você chega perto dessa luz do Evangelho de Cristo, que vem de Deus, o reino de Deus, quando você chega perto, essa luz ela tem o poder de nos desnudar, uma expressão até bíblica, de deixar a gente como se a gente estivesse nu aos olhos de Deus, e realmente nós estamos. E quando nós vemos, sentimos essa luz nos nossos corações, os nossos erros aparecem. E a grande realidade disso tudo hoje é que, graças a Deus, Deus nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer no meu e no teu lugar, e nos comprou com sangue imaculado, e nos deu vida, e nos dá também vida com abundância. Hoje, a presença de Deus para muita gente está sendo dispensável. No passado, a presença de Deus, ela tinha um peso muito grande. Nós vimos aqui domingo passado, retrasado, quando o povo que saiu do Egito estava no deserto, para os hebreus, a presença de Deus, ela era representada de dia como forma de nuvem, de noite como uma coluna de fogo. Quando eles olhavam para a nuvem, ou à noite de madrugada para a coluna de fogo, eles sabiam que Deus estava com eles. Mas isso foi se tornando um hábito, um costume. E mesmo Deus se manifestando como nuvem ou como coluna de fogo, o povo olhou para a vida nesse mundo, começou a viver a vida nesse mundo e se esqueceu de Deus. Você sabe da história, a gente já estudou aqui nos últimos domingos. O povo, que é povo, se afastou e acaba sofrendo porque se afasta da presença de Deus. Como a Bíblia mesmo ensina, uma vez que você conheceu a Deus, através de Cristo Jesus, entregou a sua vida para Ele, Ele veio, libertou, perdoou os pecados, nos deu uma nova vida. Se você, de repente, olha para trás e desiste desta vida, a Bíblia também ensina que quem faz isso é como, o exemplo bíblico é como um cão, que vomita e procura algo melhor para comer, e não achando, ele volta e come o próprio vômito. Essa é a comparação que a Bíblia faz em relação àqueles que recebem Jesus e depois desistem. Haja visto o tanto de pessoas que são ex-cristãs hoje por aí, que estão vivendo momentos e situações terríveis. Para o povo que estava no deserto, Deus estava com eles.
Mas poucos tinham um relacionamento com Deus, de entender essa presença santa com eles. Para os hebreus, a gente viu, eles tinham Deus representado dessa forma. Com o passar do tempo, Deus, Ele deu algumas diretrizes para Moisés. Moisés, aonde eles iam, havia aquela montagem do chamado tabernáculo, e aquele tabernáculo que era montado, havia um lugar santo, um lugar santificado, um lugar separado, para que tivesse ali uma arca que Deus deu as medidas e a forma que deveria ser feita, e aquela arca representaria a presença santa de Deus. Não mais numa nuvem, não mais numa coluna de fogo, mas agora através daquela arca. Então eles preservavam aquela arca. Para as pessoas que cuidavam delas, por exemplo, os levitas que passavam 24 horas cantando e adorando a Deus, para os sacerdotes que tinham acesso para fazer os sacrifícios, para que Deus pudesse perdoar o pecado do povo, esses homens, eles se santificavam, eles buscavam santidade, eles fugiam das questões do mundo, justamente para entrar, e teve casos de gente que entrou na presença de Deus sem se santificar. Uns morreram, outros foram contaminados com enfermidades terríveis, porque Deus é santo. E essa presença de Deus foi preservada durante o tempo que o povo passou pelo deserto. Depois, quando o povo entrou na terra prometida, essa presença de Deus representada na arca, que, entenda, irmãos, um adendo aqui, essa arca foi um negócio para a época. Não adianta hoje, como muitas igrejas, pessoas fazem aí, de ressuscitar a arca. Nós vamos ter uma arca na igreja, essa arca representa a presença de Deus. Tem gente que usa até o quipá, usa aquele manto. Meu irmão, esquece isso, isso não vale nada. Quando Jesus veio, a presença de Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus passou a habitar nas nossas vidas, aqueles que têm Jesus. Então não adianta querer ressuscitar essas coisas, colocar, isso não resolve mais nada. Para a época, representava a presença santa de Deus. Teve até uma época dessa história que... na época do sacerdote Eli, ele foi levantado por Deus como um profeta, como um sacerdote, para ensinar o povo e tal, mas os seus filhos acabaram se perdendo nessa questão de servir a Deus, de participar dos sacrifícios da arca. Enfim, eu não tenho tempo aqui para explicar sobre isso, mas por eles se perderem, Eli foi ficando velho, e o povo foi se desviando, o povo foi se afastando de Deus. E chegou um tempo que teve uma guerra, uma luta, os filisteus vieram, e num só dia mataram 30 mil, mais de 30 mil soldados israelitas. Foi uma devassidão total, muita morte. Um dos que escapou, ele correu, voltou para a cidade onde ficava o profeta Eli. Ele já tinha 90 e poucos anos, debilitado na sua saúde. Quando ele chegou e contou para Eli o que tinha acontecido, que os filisteus mataram milhares e milhares de soldados, e ainda pegaram a arca da presença de Deus e levaram embora como um troféu, Eli caiu da cadeira, bateu no chão, quebrou o pescoço e também morreu. Naquele tempo Samuel já estava sendo treinado como profeta. Aí houve a morte de Saul, houve a bênção de Samuel sobre Davi como rei. Davi assumiu o reinado, e um belo dia, quando ele procurou saber da arca, essa arca estava na casa de alguém, e antes disso, o povo filisteu, olha que interessante, presta atenção no que eu vou te falar agora. O povo filisteu levou a arca como um troféu. Só que aquela arca representava a presença de Deus.
E a presença de Deus, aonde Deus está, Ele é santo. Essa santidade de Deus não compactua com o pecado, muito menos com os pecadores. Eles levaram como um troféu, entraram em sua cidade carregando, olha, e vencemos os israelitas, temos aqui como um troféu essa arca, só que o tempo passou, e aquele povo começou a sofrer de uma praga, eles começaram a ter chagas pelo corpo, eles começaram a ter tumores pelo corpo, e começou a morrer muita gente, aí quando estava morrendo muita gente, eles consultaram os seus magos lá, e um deles disse, é melhor vocês devolverem essa arca, porque nessa arca aí está representada a presença do Deus deles, e Ele está castigando vocês. Veio praga de ratos, praga de tudo quanto é coisa, e eles começaram a morrer muitos. Bom, um belo dia eles decidiram, como eu disse, eu não tenho tempo para decorrer aqui da história, mas eles pegaram essa arca e devolveram. E com o passar dos anos, essa arca foi parar na casa de um camarada chamado Obed-Edom. E essa presença de Deus nessa arca, na casa de um servo de Deus, porque aonde Deus está, o mal vai embora, a bênção dele enriquece e não acrescenta dor alguma. Esse homem começou a enriquecer, esse homem começou a prosperar. E acompanhe aqui no telão, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 12, disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom, e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom, e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Versículo 13, quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles santificavam um boi e um novilho gordo. 14, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. 16, aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. 17, eles trouxeram a arca e a colocaram na tenda que Davi havia lhe preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. 18, após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Neste dia, neste tempo, Davi se alegrou tanto de ter a presença de Deus representada naquela arca, que ele escreveu um salmo. Esse eu gostaria de ler com vocês. 1 Crônicas, capítulo 16. Vamos ler juntos. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 16. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. E Ele nos ama. Aleluia. 1 Crônicas capítulo 16, a partir do versículo 7. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem o Senhor com salmos de gratidão. Amém? Achamos aí? Amém. 8. Olha o que Davi escreveu. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Versículo 9, cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos. Versículo 10, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Versículo 11, olhem para o Senhor e para a sua força,
Busquem sempre a sua face, ou seja, em outras palavras, tenha tempo para Deus. Versículo 12: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. 13: ó descendentes de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. 14: ele é o Senhor, o nosso Deus. Seu domínio alcança toda a terra. 15: para sempre se lembra da sua aliança, da palavra que ordenou para 1000 gerações. 16: da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. 17: que confirmou para Jacó como um decreto e para Israel como uma aliança eterna, dizendo. 18: a vocês darei a terra de Canaã e a herança que possuirão. 19: quando eles ainda eram poucos, muito poucos, sendo estrangeiros nela. 20: e vagueando de nação em nação, de um reino a outro. 21: ele não permitiu que ninguém os oprimisse. Por causa dele repreendeu reis, ordenando: não maltratem os meus ungidos, não façam mal aos meus profetas. Versículo 23: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. 24: anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. 25: pois o Senhor é grande e muitíssimo digno de louvor. Ele deve ser mais temido do que todos os deuses. 26: pois todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. 27: o esplendor e a majestade estão diante dele, força e alegria na sua habitação. 28: deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. 29: deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. 30: tremam diante dele todas as nações. Ele firmou o mundo e este não se abalará. 31: que os céus se alegrem e a terra exulte, e diga-se entre as nações: o Senhor reina. 32: ressoe o mar e tudo que nele existe, exultem os campos e tudo que neles há. 33: então as árvores da floresta cantarão de alegria, cantarão diante do Senhor, pois ele vem julgar a terra. 34: rendam graças ao Senhor, pois ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aleluia. 35: clamem: salva-nos, ó Deus, nosso Salvador, reúna-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e façamos do teu louvor a nossa glória. 36: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou: amém, e louvado seja o Senhor. Não fecha a Bíblia ainda não. Davi escreveu esse salmo e recitou para o pessoal. E o povo disse amém, realmente Deus é bom. Porque parece, tá, irmãos? Parece que para o povo, a maioria do povo, você precisa ficar sempre lembrando eles que Deus é santo, que Deus não compactua com o pecado, que Deus merece ser adorado, que Deus merece o primeiro lugar na minha e na tua vida. Precisa ficar lembrando, porque parece que com o tempo as pessoas esquecem. Davi não, Davi tinha esse prazer, e se você continuar lendo esse texto, você vai ver que ele despediu o povo, distribuiu bolos e tal. Davi ficou pensando o seguinte: poxa, Deus está habitando numa arca, mas numa tenda. Eu vou construir um templo para Deus. Eu vou construir um templo para Deus. E ele orou e falou: Senhor, eu não me conformo de ver a tua presença santa num pequeno lugar, tabernáculo. Eu queria ver o Senhor num lugar grande,
a tua presença habitando num lugar maior, num lugar fantástico. E ele tinha esse desejo e Deus falou: tudo bem, mas não vai ser você que vai construir, vai ser o seu filho Salomão. E Davi preparou tudo, todos os recursos, tudo que precisava para construir o templo, Davi preparou. E quando Davi morreu, Salomão assumiu o reino. E ele pôs o povo, uma unanimidade, para construir. E ele construiu esse lugar maravilhoso, um templo maravilhoso, bonito, com lugares de ouro, utensílios de ouro, de prata, de bronze, o lugar lá, o santo dos santos, o lugar reservado para Deus, que foi purificado, que foi levado para lá a arca. Aí no dia da inauguração, Salomão reuniu todo o povo e falou: olha, o sonho do meu pai está se realizando. Deus agora, a sua presença santa não vai ficar mais, ele vai ficar num lugar, olha que lugar maravilhoso que foi construído para Deus habitar. Aí ele convocou o pessoal, ele glorificou a Deus, ele adorou a Deus, cantaram, e foi uma festa. Aí o povo está indo embora, Deus se apresenta e fala com Salomão. Eu quero ler com você agora, em 2 Crônicas, capítulo 7. Esse é um texto muito conhecido, muito citado nesse ano de 2022, por muitas igrejas aí. Só que eles só citam 2 Crônicas 7,14, e tem um contexto nesse texto. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1, diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Como eu creio que Deus está aqui, e a sua glória está enchendo esse templo. Deus está agindo aqui, enquanto nós estamos nesse momento estudando a sua palavra. Versículo 2, os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Versículo 3, quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento, rosto em terra, e adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Você crê nisso? De uma forma didática, você pode falar para a pessoa que está do seu lado, esquerdo, direito, diga assim: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre. Bacana, né? Legal. Versículo 4. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. 5, o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. 6, os sacerdotes tomaram seus lugares, bem como os levitas, com os instrumentos musicais do Senhor feitos pelo rei Davi, para louvar o Senhor cantando: o seu amor dura para sempre. No outro lado, de frente para os levitas, os sacerdotes tocavam suas cornetas. Todo o povo estava em pé. 7, Salomão consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor. E ali ofereceu holocaustos e a gordura das ofertas de comunhão, pois o altar de bronze que Salomão tinha construído não comportava os holocaustos, as ofertas de cereal e as porções de gordura. 8, durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebo-Amate até o ribeiro do Egito. Versículo 9, no 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar, e a festa se prolongou por mais 7 dias. 10º versículo, no 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos se foram, jubilosos e de coração alegre, pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão, e por Israel, seu povo.
11. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração, ouvi sua oração, e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. 13. Deus falando: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, entre outras palavras, Deus está dizendo assim: tiver tempo para mim, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 15. De hoje em diante os meus olhos, Deus falando, estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. 16. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. 17. Agora olha o que Deus fala: e se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis. 18. Firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. 19. Mas, se vocês se afastarem de mim, e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses, e adorá-los. 20. Desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. 21. E todos os povos que passarem por este templo agora imponente ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? 22. E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Só até aí. Qual foi o recado de Deus aqui para o povo? Gostei, bacana, legal. Vou escolher esse lugar para habitar. Vou estar com vocês. Meus olhos, meus ouvidos vão estar atentos aqui. Tal. Se de repente vier pragas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar sua terra e tal. Agora, presta atenção, Salomão. Imagina Deus falando: eu sou santo, e eu deixei para vocês os mandamentos e os desígnios para proteger a vida de vocês, para vocês terem uma vida abençoada. Deus é o Deus da bênção. Então, se vocês permanecerem firmes, e Deus tinha feito um juramento a Davi, que sempre haveria um rei, algum descendente no reinado. E se você olhar a genealogia de Jesus, Davi está no meio e Jesus é o último daquela genealogia, que se tornou o rei de Israel, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Deus cumpriu a sua promessa. Mas ele disse para Salomão: se você se afastar, o negócio é bonito, é lindo. Só que vai chegar um tempo que, se você se afastar, o povo vai passar e ver esse lugar sujo, maltrapilho, destruído. E aí eles vão perguntar: ora, por que o Deus deles fez isso? Aí eles vão saber que foi porque vocês se afastaram da minha presença.
Porque, irmão, entenda o seguinte, eu já falei isso todo esse ano, e repito aqui, povo é povo. Povo, quando é abençoado por Deus, quando não tem nada, quando está passando dificuldade, ele vai para a igreja, ele participa de círculo de oração, ele participa de culto de domingo, de manhã, de noite, quinta, terça, ele vem na oração até de sexta de manhã, ele lê a Bíblia, ele se dispõe a trabalhar na obra, é uma bênção, até Deus começar a tratar, limpar, purificar, colocar no lugar de glória e começar a abençoar. Por quê? Porque a pessoa está perto de Deus. A luz de Deus já iluminou, já trouxe luz para aquela vida por causa dos seus pecados. Ele se arrependeu, ela se arrependeu, começou uma nova vida. E nessa nova vida, agora eu estou na presença de Deus. Deus está comigo. Deus não está mais na tenda, no tabernáculo. Deus não está mais no templo, no lugar lá no Santo dos Santos. Mesmo porque, se você continuar lendo essa história, esse templo aqui ele foi destruído 2 vezes. Ele virou objeto de escárnio. Por quê? Porque o povo se afastou de Deus. Basta a pessoa ser abençoada, basta ela ganhar um pouquinho mais, basta ela ter um pouco mais de condição, a tendência, hoje eu não vou, hoje não dá, mas eu estou contigo, viu Deus? Mas hoje, aí ele começa a reclamar, aí ele começa a falar as mesmas coisas que ele falava antigamente, aí ele começa a viver as mesmas coisas que vivia e se afasta de Deus. Essa é a tônica da vida de muito crente hoje. Porque, meu irmão, a presença de Deus, mesmo estando na época da graça, continua sendo santa. Deus é santo. Deus não admite pecado. Deus odeia o pecado. Deus até ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E nós, como cristãos, precisamos entender isso, que nós estamos com um Deus que é santo. Veio o apóstolo Paulo, na verdade veio Jesus, né? Jesus veio, e ele deu uma dica muito grande, muito importante. Acompanha aqui no telão, Lucas 10, 27, Jesus respondeu para as pessoas que o questionaram sobre esse relacionamento com Deus. Ele disse assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E que Jesus disse: Deus tem que ter primeiro lugar na tua vida. Tem que ter não, Deus pode ter primeiro lugar na tua vida. Como assim? Eu levanto e eu falo com Deus. Eu almoço e eu falo com Deus. Eu tomo um café, eu falo com Deus. Eu janto, eu falo com Deus. Eu, antes de dormir, falo com Deus. Eu acordo de madrugada para falar com Deus. Eu pego a sua palavra e medito nela. De manhã um pouquinho, de tarde outro pouquinho, de noite. Eu gasto tempo com oração. Vez ou outra eu jejuo. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus agora, Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em mim e em você. E por sermos habitação de Deus, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Antigamente os caras eram fulminados quando eles não se preparavam para entrar na presença de Deus no Santo dos Santos. Sabe por que muita gente vem para a igreja e sai do mesmo jeito? Porque ele não se prepara para vir ao culto. Eu não estou falando de roupa, não, mesmo porque até é bom usar uma roupinha bacana quando você vai na presença de Deus. Hoje mesmo eu estava vendo um culto de uma igreja que eu conheço, e a pessoa que estava apresentando louvor estava de bermuda e camisa do Palmeiras. Nada contra o Palmeiras, mas é um culto. Pô, você está cultuando a Deus, você está na frente, você está ministrando, pelo amor de Deus. Agora, tirando esse efeito roupa, a minha vida, de que forma? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, porque eu vou chegar lá, Deus vai estar lá, eu vou me programar, Senhor, perdoa os meus pecados, eu quero entrar na Tua presença, Senhor, eu quero curtir a Tua presença, porque o Senhor habita em mim. Olha que interessante, meus irmãos, em Mateus 27, 51,
diz que naquele momento que Jesus entregou a sua vida, acompanha aqui no telão, ele diz assim, o texto diz, o véu do santuário rasgou-se em duas partes de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. O que aconteceu? Aquele véu que separava o homem de Deus, agora não separa mais. Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós nos relacionarmos diretamente com Deus. E Deus é tão bom que Ele começou a habitar na vida daqueles que o buscam. Mas o tempo passa e o povo esquece disso, irmãos. Em Hebreus capítulo 10, acompanhe aqui, versículo 19. O escritor de Hebreus diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Porque agora o sangue de Jesus nos purifica. E ele diz, versículo 20, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aleluia, e ele está conosco aqui nessa manhã, aleluia. 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que a gente professa, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, a volta de Jesus está se aproximando. Jesus, Ele está aqui nessa manhã, o seu Espírito está aqui, está em nós. Agora, quando a gente vai embora, fica o anjo do Senhor guardando esse lugar. Porque a presença de Cristo vai aonde eu estou. O que Jesus prometeu? Mateus 28, 20. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Esse talvez seja o maior problema hoje, que as pessoas, mesmo sabendo que Cristo está do lado, Ele não para de pecar, de reclamar, de xingar, de pensar besteira. Cristo está do lado, o Espírito está habitando nele. Toma cuidado, porque Sansão fez tanta coisa errada que chegou uma hora que o Espírito de Deus saiu da vida dele. Davi, quando fez coisa errada, ele pediu: Senhor, eu posso perder tudo, mas não quero perder a presença do teu Espírito, porque eu sei quanto é importante a presença do teu Espírito na minha vida. A presença de Deus santa está em nós através do seu Espírito. E aí entra essa questão de hoje, para eu encerrar aqui. Cadê o tempo para Deus? Ah, pastor, mas você não sabe, né? Eu trabalho muito. Mas olha, você não sabe como é que eu trabalho. É de manhã à noite, e aí chega na hora do almoço, é uma correria. Aí chego em casa cansado, porque eu trabalhei o dia inteiro, e aí não dá nem vontade de ir para a igreja. Aí eu fico pensando, sabe, eu só estou pensando aqui. Os crentes de hoje, na boa, a maioria, são todos uns bola murcha. Ô pastor, 30 anos atrás, a gente ia para a igreja terça, quinta, sábado de noite tinha culto, domingo de manhã escola bíblica, domingo à noite culto. Era assim a semana inteira. Ah, mas era outro tempo. Era outro tempo, mas a gente trabalhava. Eu trabalhava em Interlagos. Eu levantava às 6 da manhã para chegar às 8 lá de ônibus, 2 ônibus, um trem e um cipó. Porque para chegar eu andava 1 quilômetro ainda. Mesma coisa para voltar. Ia terça, chegava cansado, mas eu ia terça, eu ia quinta, eu ia sábado à noite, eu ia domingo de manhã na escola bíblica, ela dava aula,
Eu tinha ensaio do pessoal do louvor à tarde, 5 horas, 7h30 da noite começava o culto, para acabar às 9h30, 15 para as 10, para casa, comprar uma pizza, comer e dormir, para levantar às 6 horas no outro dia. Ah, mas antigamente, né? Irmão, são 24 horas. O problema é que as pessoas não têm tempo mais para Deus. E é por isso que a gente está vivendo esse caos. Por que a gente vive esse caos hoje? No meio das igrejas. Que a pessoa não tem consciência. Ela não para pensar. E eu quero hoje, com essa ministração, levar você a parar para pensar aqui hoje. Que a gente está encerrando o ano. E se a gente olhar para trás, a gente ficou devendo em relação a esse relacionamento com Deus e a sua obra. Então, vai começar um novo ano. Que tal se a gente colocar como regra de fé, ano que vem, eu vou ter tempo para Deus. Eu vou buscar a presença de Deus. Eu vou crescer na graça e no conhecimento, na presença do meu Deus. É difícil isso acontecer? Não, só depende de você. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele não muda. Quem que precisa mudar? Nós. Ah, pastor, mas é difícil. Irmão, não é difícil. Você tem que orar mais. Quando você ora, coloca diante de Deus as tuas causas. Senhor, eu quero ter tempo para Ti. Está difícil, mas eu quero ter tempo para Ti. Eu quero ter tempo para a Tua obra. Senhor, o Senhor vai prover. Eu creio que o Senhor vai prover na minha vida recursos. Eu não vou precisar ficar me matando. Eu sei que o Senhor vai prover recursos. O Senhor é meu Deus. Eu estou aqui, eu sou Teu servo. Senão a Bíblia seria mentirosa. E Deus não mente. Deus é fiel à Sua palavra até o fim. Ele prometeu que ia colocar um descendente de Davi no trono, e Jesus foi o último rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja santa, lavada e remida pelo seu sangue, e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ou seja, a gente precisa despertar, a gente precisa acordar, a gente precisa levantar, arregaçar as mangas, falar, não, pera um pouquinho, não posso viver mais esse marasmo, eu tenho que ter tempo para Deus. Meu irmão, para com esse negócio de ser crente velho, o diabo também é, tá? O diabo é crente? Lógico, ele crê em Deus e tem medo. E por ser um crente velho, ele é rabugento, ele é ranzinza, ele critica tudo, ele é contra tudo, ele quer destruir, ele quer separar, ele quer... Esse é o diabo. Não seja crente velho, seja um crente que se renova a cada dia na presença de Deus, cheio da presença do Senhor, cheio da unção do Senhor, cheio da graça do Senhor. Peça para o Senhor abrir a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, para você ver o que você não está vendo, para você ouvir o que você não está ouvindo, para você fazer o que você não está fazendo. Deus quer usar a tua vida, você é a bênção de Deus aonde você está. Meus irmãos, algumas coisas já estão claras na Bíblia. Deus já nos abençoou, a Bíblia diz isso. Deus já nos abençoou. A bênção de Deus não está no lugar. A bênção de Deus está na minha vida e na tua vida. Só que o diabo não quer que você viva isso, acredite nisso, verbalize isso. Ele acha que ele te engana e você sai enganado. Porque a bênção de Deus está na tua vida, meu irmão, minha irmã. Você é a bênção de Deus. Estudamos aqui na quinta-feira, Jesus falou, domingo passado estudamos também. Jesus disse, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Cadê o sal dessa terra que dá sabor na vida das pessoas? Cadê a luz do mundo na vida minha e tua, que reflete e alcança a vida? Precisa pensar nisso. A Bíblia também diz que tudo o que fizermos, quando a gente busca o Senhor, quando a gente está na presença de Deus, quando a gente o ama, tudo o que a gente fizer prosperará. Isso é bíblico. Salmo 1, eu podia te citar outros versículos. Agora, por que essas coisas não acontecem? Porque, gente, a gente está vivendo, muitos de nós estão vivendo que nem o povo no deserto. Deus está presente, Deus está na casa, só que ele está assim, ai vida, ó dor, ai não vejo hora, ai meu Deus, eu não vou nem na igreja, eu não vou nem orar mais, porque esse negócio de orar também, eu oro, não acontece nada, eu estou cansado disso, ai eu estou triste, eu estou desanimado. E o diabo está alimentando,
Irmão, renova a sua mente, renova a sua vida, renova o teu vocabulário. Fala o que ninguém fala. As pessoas falam que nada vai dar certo. Fala que vai dar certo porque você tem um Deus. Nós cantamos aqui hoje, nós temos um Deus, esse Deus está conosco. O sacrifício dele na cruz do Calvário valeu e vale eternamente. Quebrou todo tipo de maldição, toda a obra contrária do inimigo quebrou quando Cristo entregou a sua vida. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele está com a sua igreja, Ele está com a gente aqui hoje. Ele quer ver você indo bem, prosperando. Ele quer ver você com a tua família abençoada, vivendo uma vida saudável. Então acorde, desperte para Deus, tenha tempo para Deus, gaste tempo com Deus, que quanto mais tempo você gastar, mais você vai ganhar. E quando você fala Deus, em nome de Jesus, Deus, pois não. Deus ouve todas as orações que são feitas. Agora Ele responde no tempo dEle. Ele sabe da minha, Ele sabe da tua necessidade. E no tempo dEle as coisas vão acontecendo. A minha oração é que hoje, neste tempo, você tenha tempo para Deus. Vamos orar? Mesmo assentados, fecha os teus olhos.